Então, pessoal, crase é aquele negócio, né? Termo regente, exige preposição a, termo regido, admite artigo a ou as. A gente viu isso na aula anterior, que é a regra geral. Vou mostrar os casos proibidos para vocês. Vocês vão ver que é bem simples. É claro que aqui eu vou trazer todos os casos proibidos, mas eu já vou dar uma dica aqui para você, né, no assento indicativo de crase, para efeitos de concursos, tá? Não para efeitos de estudo da gramática. Então, você está lá fazendo o seu concurso e tal, o que você precisa fazer? Se você entender uma regra de crase, você já tem praticamente a questão toda nas mãos. Como assim? Se você entender essa situação, é claro que vai entender, né? Do termo regente exigir preposição a, termo regido admitir artigo a, você já tem a base do acento de crase. O que tiver fora disso não vai ter crase. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês os casos proibidos. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode decorar os casos proibidos aqui. Tá? Você pode decorar todos eles, sem problema nenhum. Mas se você entender a regra, e é claro que você vai entender, você vai perceber que é muito melhor do que você ficar decorando as palavras. Quer ver? Porque eu quero dizer, vem comigo que eu vou mostrar. Ó, nós vamos falar de casos proibidos, mas primeiro deixa eu mostrar onde a crase é obrigatória. Primeira, né? Os casos obrigatórios de crase. Já vimos isso na aula anterior. Então, casos obrigatórios seria o seguinte. Quando o termo regente, lembra do termo regente? Ó, termo regente, o que é um termo regente? O termo regente ou ele é um verbo, olha lá, tá vendo? Ou ele é um nome, certo? Então, termo regente, puxa a setinha aqui, vamos lembrar, verbo. Ah, como é que eu faço, professor? Vai lá na regência verbal. A regência verbal você vai identificar os verbos que exigem complemento por preposição a. E lá na regência nominal, o termo regente é o nome, também, né? Como, por exemplo, aqui, ó, tá? O idêntica, que é um adjetivo. Comentei com vocês no vídeo anterior que adjetivo é um nome para a gramática, substantivo e adjetivo são nomes para a gramática, e são nomes que dentro de um contexto vão exigir um complemento. Nesse caso do idêntica, ele vai exigir um complemento pela preposição a. Então, a regra geral, regra de número 0 para você identificar realmente o acento de crase com essa regra que você está vendo aí na sua frente, aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador, onde quer que você esteja, isso que você está vendo aí, você já consegue ter 90 e tantos por cento aí, não vou chutar aqui um número, mas mais de 90% da questão da prova. Tá? E aí você vai entender aqui por que eu quero dizer isso. Olha só, o candidato fala assim, eu vou decorar casos proibidos de crase. Então tá bom, aí você pega lá e fala, vamos lá, vamos decorar. Olha, não tem crase diante de palavras masculinas. Ah, beleza, não tem crases antes de verbo. Ah, eu vou decorar esse negócio aí então. Tá, vamos pegar o seguinte, ó. Por que a crase é proibida em palavra masculina e em verbo, por exemplo? Porque a palavra masculina não admite artigo a, anteposto, ou seja, ó, eu tenho a palavra caráter, que é o caráter, eu tenho a palavra aqui, ó, rigor, que é o rigor, e a palavra cavalo, que é o cavalo, não admite artigo a anteposto. Essa mesma situação vai acontecer com verbos. O verbo, ele não admite artigo a anteposto. Então, por que não existiu a crase? Porque faltou um dos dois as, e esse a que está faltando aí nesses exemplos que eu estou citando, nesse 1 e 2, claro que tem mais aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, essas palavras, masculina e os verbos aqui, são expressões que não admitem artigo a anteposto. Se não admite, não vai ter crase, porque não tem soma. Então, para que você vai ficar decorando isso? Ó? Ah, não tem crase antes de palavra masculina, não tem crase antes de verbo. Mas, peraí, não é melhor entender o sentido? Não é melhor entender a regra? Não tem crase porque a palavra não admite artigo a. Então, eu não preciso ficar decorando se é masculino ou se é verbo. Eu preciso identificar a palavra, por exemplo, aqui, ó, caráter. Ah, deixa eu ver que palavra é essa. Deixa eu colocar aqui, ó, o caráter, por exemplo. Ah, uma palavra masculina, sim. Ah, então não tem crase. Por que não? Ah, porque ela não admite artigo a. O artigo é o.
Então o que é esse A que está aí antes? É o A do vestir-se. Vestir-se é caráter. Vestir-se de que modo? Seria uma expressão que indica modo? Um adjunto, uma locução adverbial de modo, né? Vestiu-se de alguma forma. A mesma coisa o traje, usava o traje, traje a rigor aqui. Que tipo de traje usava a rigor? Gostava de andar de que modo? Andar a cavalo. Né? Então aqui são as expressões que indicam modo. E elas são masculinas. Por quê? Porque o caráter é masculino, o rigor é masculino, o cavalo é masculino. Antes de palavra masculina não tem crase, essa mesma análise você aplica a todos os outros exemplos que vocês vão ver aqui. Não só os verbos, tá? Mas você pode sim decorar, não tem problema nenhum. Tem candidato que gosta de decorar. Eu gosto de decorar, professor. Eu gosto de decorar que antes de palavra masculina não tem verbo, que antes de palavra masculina não admite crase. Eu gosto de decorar que antes de verbo não tem crase, não tem problema nenhum. Sinta-se à vontade. O importante é que você entenda. Eu gosto de mostrar a regra para você entender, caso você tenha decorado uma palavra que não cai na prova. Por exemplo, isso vai acontecer aqui, ó. Ou pode acontecer aqui. Casos obrigatórios de crase. Ó, qual é a obrigatoriedade da crase aqui? Veja só. Aqui uma pergunta, na verdade, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu quis fazer aqui para você entender. Ó, uma pergunta. Casos obrigatórios de crase, será que aqui eu tenho uma obrigatoriedade? Vamos ver? Bom, pedimos. Se nós pedimos alguma coisa a alguém. Perfeito. Então, inicialmente, eu tenho uma preposição a. Vou dar esse exemplo, isso vai servir para os outros também, tá bom? Então, aqui, ó, vou pegar esse pedimos, ó, puxa uma setinha aqui, ó. Pedimos a. Então, vamos ver se realmente esse caso é obrigatório de crase? É uma pergunta, hein? Ó, casos obrigatórios de crase, pergunta para você. Peraí, deixa eu analisar aqui, ó. Nós pedimos a alguém. E esse alguém é o ela. Esse ela é um pronome. E ele é feminino. Muito bem. Eu decorei que ele não admite artigo a anteposto. E se eu não decorar esse pronome, o que eu faço? O que você faz? Você faz aquilo que eu fiz agora há pouco no outro vídeo. Eu vim aqui e coloquei assim, ó. Ela é bonita. Ela é bonita, ela está bonita, ela é feia, ela está feia, ela é legal, ela está... Não importa, gente, tá? Não importa. Coloca um é bonita aí que você pode ensinar para uma criança isso. Aí você pega, bom, eu quero saber se o ela admite um artigo a para saber se o caso aqui é de obrigatoriedade ou não, porque é uma perguntinha que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Ó, será que aqui é um caso obrigatório? Vamos fazer um teste. Pega a palavra ela e põe um a antes. Agora leia. Ela é bonita. Não faz o menor sentido. Mas por quê? Porque o ela, gente, não admite artigo a. Então é o seguinte, não tem nada de caso obrigatório de crase aí não. Ao contrário, é proibida a crase aí, ó. Então responde a questão, isso é um caso obrigatório de crase? Não, ele é um caso proibido. Então legal, então vem aqui, ó. Ó, é isso, cara. Risca aqui, ó. Fala, não tem nada de caso obrigatório não. Aqui são casos, ó, proibidos de crase, certo? Proibidos. Que veio de baixo, ó, cheguei a esta conclusão. De fato, quem chega a. Então esse a aqui é uma preposição, que está em vermelhinho aqui, tá vendo? Agora eu preciso saber se o esta admite artigo a anteposto. O que eu faço? Ó, não vou nem escrever, eu vou fazer, ó. Esta conclusão é bonita. Escreve, esta conclusão é bonita. Não faz sentido, então nós temos um caso proibido também, porque o esta não admite artigo a anteposto. Vamos à frase de baixo, dedicou o livro a essa moça. Quem dedica alguma coisa a alguém. Então esta preposição saiu do verbo dedicar. E o essa é uma palavra feminina. É um pronome, né? É feminino, mas que igual ao ela, igual ao esta, também não admite um artigo anteposto. Quer ver só? Vamos fazer o teste? Faz o teste. Risca tudo isso aqui. Ó, essa moça é bonita. Vamos por aqui? Ó, essa moça é bonita. Dá para eu falar, essa moça é bonita?
Não faz sentido porque o essa também, como os outros aqui, não admite. Vamos apagar aqui, ó. Não admite artigo A. A mesma análise, gente, serve para a letra D. Não me referi a ninguém, quem se refere a. Ninguém é uma palavra, é um pronome, aliás, né, que não admite artigo A anteposto. Letra E ou letra E, se você preferir, viajava a cada ano. Cada é um pronome que não admite artigo A. O toda, o algum, o você, o vossa excelência é igual. Todos esses pronomes aí, eles não, esses que estão em azulzinho aí, tá vendo? São palavras que, em alguns casos, por exemplo, no caso do ela, é feminino, do esta é feminino, do essa também é feminino. O ninguém é invariável, né? Não existe ninguéms e não existe masculino ou feminino dessa palavra. O cada, mesma coisa. Né? O toda já existe, o toda, o todo, todas ou todas, mas igualmente também não admite artigo A. O alguma, existe o alguma, algumas, alguns, mas também não admite artigo A. O você, mesma coisa. Né? Lembra-se, vamos pensar no seguinte, ó. O você, ele é um pronome. Né? Ele nasceu para ser um pronome. Ele nasceu do vossa mercê. Então você tinha lá, ó vossa mercê, né, que é um pronome utilizado para realeza, enfim. E aí a gente popularizou, nós popularizamos esse vossa mercê, não usamos mais. Existem até algumas novelas de época que a gente tem aqui no Brasil, que é muito comum você ouvir o vós mercê, você já deve ter visto isso. O que nós fizemos? Popularizamos o vossa mercê, pegamos o vó aqui, juntamos com esse C e montamos o você. Então pensa o seguinte, o vossa mercê, ou você, ele saiu do vossa, tá vendo? E se o você, aliás o vossa não admite o artigo A, o você também não. Então, por exemplo, você pode dizer assim, ó, você é bonita. Eu vou escrever bonita aqui, porque nós estamos nos referindo a uma palavra feminina, né, quando se fala em crase. Dá para você escrever, ó, a você é bonita? Não, porque o você não admite artigo A anteposto e o vossa é a mesma coisa. Então, resumindo, pessoal, resumindo, aqui, ó, eu fiz uma pergunta, vamos voltar aqui para você não estranhar, ó. Esses casos são obrigatórios de crase? Pergunta. Aí você vai dizer, não são nada obrigatórios, ao contrário, eles são proibidos. Mas por que eles são proibidos e não obrigatórios? Apaga aqui, né? Ó, porque essas palavras que vocês veem aqui em azul, elas não admitem, em hipótese alguma, um artigo anteposto. Então vamos escrever aqui, ó, casos proibidos, tá? Faltou um dos dois As, gente, a crase vai ser proibida. Faltou o artigo A do termo regido, do ela, do esta, do essa, do ninguém, do cara, do toda, do alguma, do você, do vossa excelência. Pode cair um outro pronome que você não estudou. Se você fizer esse esqueminha aqui do é bonita, você não erra mais. Aí você tem a observação, diante de pronomes de tratamento, senhora, senhorita, madame ou dona. Esses pronomes podem ter crase. Por quê? Porque eles admitem artigo A anteposto. Olha aqui, ó, a senhora é bonita. A senhorita é bonita, a madame é bonita, a dona de casa é bonita, a dona Maria é bonita, a dona Joana é bonita. Esses pronomes em azul, que são pronomes de tratamento, eles formam uma exceção a esses dois últimos aqui, ó, do você e do vossa excelência, que são pronomes de tratamento também, que por conseguinte não admitem artigo A anteposto, mas esses aqui fazem parte de uma observação, esses admitem o artigo A anteposto. Então, nesse caso, pode ter crase. Eu não estou dizendo que vai ter, hein? O termo regente precisa exigir preposição A. Olha as frases 1, 2, 3 e 4. Quem se refere a. Quem faz alusão a. Quem pede licença a. Quem faz referência a. Em todas essas opções aí, o verbo ou o nome, refiro-me, é verbo, fazer alusão é um adjetivo, é um substantivo, licença é um substantivo, referência é um substantivo. Então nós temos na frase 1 uma regência verbal, nas frases 2, 3 e 4 uma regência nominal,
que são, essa preposição sai do nome, no caso, alusão, licença e referência. Não importa. O que importa é que tem uma preposição a que saiu de algum lugar, ou de um verbo ou de um nome, somou ao artigo a de senhora, senhorita, madame ou dona, aí nós temos um caso de obrigatoriedade de acento de crase. Aí você vai um pouco mais para frente aqui. Diante de expressões repetidas, também não tem crase. Ele ficou cara a cara com o inimigo. Ficamos frente a frente com o inimigo. Ele tomou um remédio gota a gota. Também não tem crase, expressões repetidas, dentro de um contexto, exercendo essa mesma função. Então, ó, casos obrigatórios de crase, outra pergunta, tá? Tô perguntando aqui, ó. Tá? Por quê? Porque nós vamos simular como se estivesse numa prova, ó. Isso aqui é obrigatório? São casos obrigatórios? Você vai dizer, não, não tem nada de obrigatório aqui. Mas por que não tem? Porque diante de expressões repetidas não tem crase. Antes de termo uma, quando for um artigo indefinido também não tem, porque não tem soma. Então são casos obrigatórios? Negativo. Casos proibidos. Proibidos, tá? E aqui, também são casos obrigatórios, mesmo esquema, gente, tá? Você vai dizer, mas por que você pôs esse caso obrigatório? Então, para fazer a pergunta, né? Candidato, aqui são casos obrigatórios de crase? Você vai dizer, não, claro que não. Aqui são casos proibidos. Por quê? Porque não existe crase diante de palavras femininas empregadas no sentido genérico. O que é isso? Ó, não dou ouvido a reclamações, não dou ouvido a quaisquer reclamações. Falava a diversas pessoas, a quaisquer pessoas, agrediram-se a quaisquer bofetadas, progrediram a duras penas, quaisquer duras penas. Não fiz alusão a criatura alguma, ou alguma transformou criatura num substantivo genérico. Substantivo genérico indica qualquer tipo, por exemplo, reclamações, não está especificada, diversões, ou diversas, desculpe, né? Não está especificada. Para ficar especificada tinha que ter um artigo as anteposto. Por exemplo, não dou ouvido às reclamações. Aí tem crase, aí é um caso obrigatório porque somou preposição com artigo. E aí você vai ver que é o mesmo esquema. Ah, esse diante de nomes de mulheres notórias, não é comum cair em prova, mas faz parte da regra, né? Então você pega lá, fez referência a Hebe Camargo. Hebe Camargo é uma pessoa notória, né? Agora, diferente de se prefere o Ingrid Bergman a Greta Garbo, são poucas as pessoas que conhecem quem foi Ingrid Bergman ou Greta Garbo. São duas atrizes, foram duas atrizes americanas, década de 40, 50, famosas naquela época. Mas a Hebe Camargo aqui é muito mais notória do que essas duas, atrizes, Ingrid Bergman e Greta Garbo, né? Então, diante de palavras, nomes de próprios femininos, assim como nomes de santas, como você está vendo aí, ó, a pergunta é, de novo, esses casos são obrigatórios? A resposta, negativo, proibidos. Ó, por quê? Antes de palavras femininas, sentido notório, né, palavras de mulheres, né, nomes de mulheres célebres ou notórias, e antes de nome de santa. Então, aqui sim é uma decoreba mesmo, aqui a gente tem a parte da decoreba. Mas essas duas situações aqui, gente, né, esses dois aqui, ó, muito raro cair em prova, tá? Aqui também, ó, esse também. Caso obrigatório, a pergunta que eu estou fazendo, ó. Esses são os casos obrigatórios? Não, negativo, proibido. Por quê? O que, o quem, o cujo, cujos, cujo, cuja não admite artigo a anteposto. Então esse a que você está vendo aqui é a preposição do verbo. Esse a que você está vendo é a preposição do referência. Esse a é a preposição do refiro-me, esse a é a preposição do refiro-me, que, quem, cujo ou cuja não admite artigo a anteposto, não tem crase, o caso é proibido e não obrigatório. E aqui, caso obrigatório de crase? A pergunta de novo. Esses são casos obrigatórios? A resposta, não, negativo, proibido, são casos proibidos de crase, diante de numeral. Então, o número de feridos chegou a 30. Então, por que é proibido, gente? Porque não tem soma. Não, você não pode falar assim, a 30 ou a 20. A 20 pessoas é bonita. Não dá para você falar isso, tá vendo? Não faz sentido. Aí, a gente tem aqui, ó, locuções prepositivas. Aí é decoreba também. Então, ó,
Casos obrigatórios de crase, mais uma vez a pergunta. Esses são casos obrigatórios? A resposta é negativo. Nada de obrigatório. Casos proibidos. Você pega lá o artigo 5º da Constituição, por exemplo, ó, todos são iguais perante a lei, né? Tem esse letra A aqui, ó. Você vai ver que não tem crase. Mas por que não tem? Porque não tem soma aqui, esse perante já é preposição, esse desde já é preposição, esse para já é preposição, esse entre já é preposição. Então esse a que está aqui, esse a, esse as e esse as, eles são artigos. Não tem soma de preposição perante, por exemplo, com o artigo a para dar crase. Tem que ser dois as iguais. Lembra que nós vimos aqui? Isso. E olha lá, ó, observaçãozinha para a gente encerrar. Ocorrerá a crase quando houver numeral indicador de horas. Nesse caso a gente tem uma locução adverbial feminina. Ó, nós chegamos às 13 horas. Ah, mas é numeral. Sim, mas aí indica horas, né? E a outra observaçãozinha embaixo, ó. Também haverá crase antes dos numerais ordinais, de ordem, que indica ordem, já que podem ser grafados com o artigo anteposto, ó. A primeira pessoa, quer ver? Eu posso escrever, ó. A primeira pessoa é bonita. Tá vendo? Cabe. Então entregamos o prêmio à primeira pessoa. Por que tem crase aqui? Porque soma, né? Aqui, ó. Soma a preposição a com o artigo a de primeira. Aí a crase é obrigatória nesse caso aí. Fechou? Acento de crase, termo regente, termo regido. Faltou uns dois as, acabou a crase, sempre pensando dessa forma. Tem os casos específicos, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Por enquanto é só e a gente vai se ver daqui a pouquinho. Não acabou crase, não. Até.